Projeto de lei complementar número 16, que determina a instalação de fraudários nos banheiros de uso público e altera o parágrafo 3º da lei complementar número 140 de 2008, que é o Código de Obras. Esse projeto de lei também já foi lido na última sessão. Vamos nos ater aos pareceres. Foi apresentado pela própria autora um substitutivo global. Aliás, a autora é a Kelly. A vereadora Ana Helena Bos apresentou um substitutivo global ao projeto de lei. Considere-se as seguintes alterações apresentadas em formato de substitutivo global ao projeto de lei original, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Esta lei determina a instalação de fraudários nos banheiros de uso público, localizados em estabelecimentos públicos. Parágrafo único. Todos os setores de atendimento ao público, como unidades básicas de saúde, secretarias, centros administrativos, entre outros, deverão estar equipados com fraudários. Artigo 2º. Os fraudários deverão ser instalados em locais reservados de livre acesso aos usuários de ambos os sexos, existentes ou a construir. Parágrafo 1º. Quando não houver local reservado específico, o fraudário poderá ser instalado necessariamente dentro dos banheiros de cada gênero, ou em banheiros destinados a portadores de necessidades especiais. Parágrafo 2º. Os fraudários devem ser instalados com a previsão de espaço e de recursos técnicos adequados e suficientes para que a troca de fraldas se dê de forma higiênica e segura, conforme requisitos técnicos fixados em norma expedida pelos órgãos oficiais competentes. Artigo 3º. Os órgãos públicos cumprirão a determinação da presente lei conforme as possibilidades orçamentárias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente substitutivo global é importante para que o projeto de lei em análise tenha aplicação adequada. Conforme confidenciado pela própria autora da proposta, que atualmente não mais exerce as funções de parlamentar, o texto foi protocolizado com alguns equívocos, uma vez que inclui indevidamente os estabelecimentos privados na obrigação instituída. Embora não se conheça que a existência de fraudários seja importante em todos os lugares em que haja atendimento aberto ao público, o real propósito do presente projeto é que apenas os setores públicos sejam equipados com tal instrumento no presente momento. Por tais razões é que se apresenta o presente substitutivo global. Sala das Sessões, 22 de setembro de 2018. Ana Helena Bos, vereadora. Ele foi lido só o projeto original? Não foi, acho que parecia. Foi lido o substitutivo. O projeto foi lido. Agora foi lido o substitutivo. Agora tem que ler os pareceres novamente. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. A proposta em exame, em seu texto original, buscava garantir a instalação de fraudários nos banheiros de uso público localizados em estabelecimentos públicos e privados no município de Brusque.
verificou-se que a proposição preenchia os requisitos constitucionais e legais aplicáveis. Entretanto, ainda que as emendas promovidas pela Comissão de Constituição tenham sido de grande validade, é preciso reconhecer que, com a própria autora da proposta comentou, com essa relatora, o projeto original não reflete exatamente a vontade da legisladora, sendo correto que os equívocos sejam corrigidos. Foi apresentado o substitutivo global retro, o qual estipula que, neste momento, apenas os órgãos públicos devam equipar-se com os fraudários acessíveis a homens e mulheres. O substitutivo global retro, portanto, apresenta-se como melhor solução ao caso, permitindo o alcance adequado da proposta. Do exame dos pressupostos constitucionais e legais aplicáveis à espécie, verifica-se que a proposição substitutiva não fere nenhum comando constitucional ou legal, mesmo porque o cumprimento da lei será realizado conforme as possibilidades orçamentárias de cada ente, não se podendo cogitar de violação ao princípio da separação dos poderes. Registre-se por oportuno que, diante do novo teor da proposta, a modalidade legislativa deve ser alterada, não mais constando como um projeto de lei complementar, mas sim como um projeto de lei ordinária. Sendo assim, considerando a presença dos pressupostos necessários, somos pela regularidade do projeto de lei, baseado no substitutivo global, devendo ser alterada a matéria para projeto de lei ordinária. É o parecer 27 de novembro de 2018, Marcos Deichmann, presidente da comissão, Ana Helena Bos, relatora, André Resini, membro. Comissão de Serviços Públicos. A proposta em exame, representada pelo substitutivo global retro, busca garantir a instalação de fraudários nos banheiros de uso público, localizados em estabelecimentos públicos. Quanto à análise em relação aos serviços públicos, verifica-se que a proposta se mostra muito relevante para o atendimento à população, como bem ressaltou a autora do projeto. Quando muito, a existência de fraudários está geralmente restrita aos banheiros femininos, o que, de fato, dificulta e até mesmo impede que os pais também possam fazer uso do aparelho. Assim, a proposta é nitidamente benéfica, ainda que neste momento se refira apenas aos banheiros localizados em órgãos públicos do município de Brusque. Cada órgão municipal existente no município fará as adequações previstas nesta lei, conforme suas possibilidades, o que reflete respeito da proposição legislativa para com os demais entes da administração direta e indireta. Feitas as devidas considerações, a Comissão de Serviços Públicos se manifesta pela aprovação do presente projeto. Leonardo Schmitz, presidente da comissão, Ana Helena Bos, relatora, e Gerson Luiz Morelli, membro. Aqui agora está só em discussão do projeto. Primeiro parecer, né? Não tem emenda. Não tem emenda? Não. Ele vai direto do projeto com propostas. Como o projeto não recebeu emenda das comissões e nem individuais, está em primeira discussão o projeto de lei com os pareceres, que recomendo a aprovação. Com a palavra, o vereador Marcos Deichmann. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje foram só projetos bons.
uns que não podem ser votados por causa da ilegalidade, inconstitucionalidade, outros são inconstitucionais, mas podem por causa da moralidade. Então, tanto é que a questão da transparência de negócio de obras é também, de encontro à necessidade da população, mas não se vê. E agora mais um projeto que eu digo que é necessário, com certeza, eu acho muito válida a proposição, mas como diz o vereador Jean Pirola antes, aquele outro vereador que chegava aqui e dizia, mais um projeto que nasceu morto. Por que nasceu morto? A ementa. Obrigação de instalação de fraudários. Obrigação. Então, ele é obrigado a fazer a instalação de fraudários em todos os banheiros públicos de acesso. Aí vem o corpo da lei aqui que coloca como tem que ser feito. E aí, no artigo 3º, os órgãos públicos cumprirão a determinação da presente lei conforme as possibilidades orçamentárias. Qual é a obrigação? É só dizer que não tem dinheiro? Tem que fazer um levantamento, não temos dinheiro para fazer, não vai ser feito. Tem punição? Não tem punição a lei. Então, não é obrigação. É facultativo, faz se quer, faz se tem dinheiro, faz se não tem. Sou favorável à proposição, com certeza, mas com certeza mais um projeto que nasceu morto e que vai depender do bom senso do governo de fazer ou não, de dizer que se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Então a gente fica à mercê da vontade mais uma vez e não da obrigação da lei. Então, mais um projeto hoje que, infelizmente, para mim não vai servir para nada, a não ser se a pessoa tiver vontade realmente de cumprir ou não. Só para explicar, o que está sendo discutido é o substitutivo global. Então, o projeto de lei foi substituído pelo substitutivo global apresentado pela vereadora Ana. Em discussão, substitutivo global do projeto de lei, da lei complementar, que passa a ser lei ordinária, segundo a intenção do substitutivo. Posso? Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alessandro Simas. Obrigado antecipadamente. Eu até lendo e até conversei com a Ana agora há pouco, eu entendo do objetivo da ideia, até a questão da obrigatoriedade e da disponibilidade de recursos, eu vejo que realmente não obriga o município a executar. Então, não vejo problema nenhum de nós aprovarmos ele. Talvez uma ideia a ser pensada, acredito que sim. E, a exemplo de outras leis que já foram aqui, eu só não entendi o porquê da retirada do privado. Porque nós já aprovamos aqui a obrigatoriedade de cadeiras de rodas nos supermercados, estabelecimentos, de bebedouros, acho que o vereador Ivan, e banheiro em bancos, projeto do vereador Ivan, uma série de obrigações. Então, eu só não entendi o porquê dessa... mais uma coisa para as empresas, então, esse é o objetivo, mas aí o público tem que fazer e o privado não precisa fazer, que atende ao público. Hoje, muitos se adequam a gente está vendo aí a questão desses espaços kids em estabelecimentos, Isso é um benefício que isso reverte em qualidade para o consumidor. Então, só nesse sentido, não é nem questão de discutir a obrigatoriedade ou não nos espaços privados, mas é uma discussão a ser feita ainda, e eu não vejo problema nenhum, até porque até busquei algumas informações, como eu disse para a Ana, mas que a lei orçamentária ela não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. Mas aí entendemos que a necessidade de abertura de crédito, um item específico, é possível. Se obrigasse realmente, estaria fazendo com que o município tivesse a obrigação de se adequar, de fazer o espaço, e aí teria a necessidade de
ter despesa para fazer com o cumprimento da lei. E aí sim ela automaticamente seria inconstitucional. Então, nesse sentido, eu não vejo problema nenhum em nós aprovarmos e isso ser levado ao governo para que analise e se entender realmente, como o Marcos disse, né? Se entender de fazer, vai fazer e vai cumprir, vai se adequar com uma proposta que partiu aqui da casa e aceitar a ideia. Mas a discussão acho que é mais longe, né, na questão também do privado. E como eu falei, talvez isso, a não obrigatoriedade faz com que os espaços que entendam ser interessante oferecer ao seu consumidor mais essa comodidade, né, ele vai ganhar, né, no trato com o seu cliente e automaticamente a gente vê esses casos de espaço kids, né? Vi exemplos aí de lugares pequenos que hoje já disponibilizam pelo menos um 2x2 com uma cadeirinha, uma mesinha, uma televisão para as crianças brincarem. Isso faz com quê? Com que o consumidor que vá lá, que tenha filho, doutor Lima, ele volte pela comunidade. Então, acho que isso é uma ideia a ser pensada e vamos levar isso também ao conhecimento, né, após a aprovação, para que o governo possa também fazer uma análise disso e, dentro das possibilidades, até físicas muitas vezes, e que possa implantar, né, esses espaços. Obrigado. Continua em discussão o substitutivo global. Com a palavra o vereador André Resini. Senhor presidente, só uma questão de ordem, até porque eu estou vendo que estamos chegando ao final já da sessão de hoje, e na sessão passada eu fiz um requerimento e não foi aprovado, e eu gostaria de fazer agora com antecedência. Tem 2 requerimentos importantes que eu gostaria de pedir que nós pudéssemos votar na data de hoje, senão eles vão perder o objeto. Um deles é a audiência pública relativo ao cartório de registro de imóveis, que já está, inclusive, pré-agendado para o início de março e não vai perder o objeto. E o segundo é a prorrogação do prazo do funcionamento da Comissão Especial do Regimento Interno, que também já está expirado, se não for votado hoje, pode perder o objeto. Seria esse o requerimento. Colocamos em discussão o pedido da prorrogação, que se possa votar na noite de hoje ainda o requerimento número 5, que trata da prorrogação do prazo da Comissão Especial do Regimento, bem como também da realização de audiência, e bem como o término do atual substitutivo global. Com a palavra, o vereador André Resini. Em discussão, em votação, aprovado. Retorno a palavra ao vereador André Resini. Boa noite a todos. Já foi votado? Aprovado, não precisa. Ficou todo mundo votado, está aprovado. Se der conta, levanta. Retornando a palavra ao vereador da Resina. Presidente, quanto a esse projeto aqui, da vereadora Keila, naquele momento estava aqui na Câmara, nós conversamos juntamente com a vereadora Ana, quando nós entendemos que vem na situação que o vereador Simas colocou aqui na tribuna, na questão, nós estamos votando agora a emenda, né, que é na questão que nós estamos retirando do projeto, nós não, a vereadora Ana colocou, mas juntamente eu estava nessa reunião, de retirar a questão do privado, do projeto, que nós entendemos que seria mais uma situação para as empresas que passam, né, por dificuldades, enfim, tributos, e toda hora com leis obrigando as empresas, as indústrias, enfim, o comércio em geral, com custos, com despesas, com mais problemas aqui, tem que arrumar ali, abre porta aqui, enfim. Imagina que no centro da cidade, não sei quantas lojas nós temos no centro, mas eu calculo nós devemos ter pelo menos, sei lá, umas 80, 100 lojas, toda loja uma no lado da outra tem que
ter um fraudário. Então, foi nesse sentido que nós achamos que não era obrigatório na questão do privado. Lógico que é importante também, tem que ter um fraudário na parte central da cidade, mas todas as lojas, uma lá da outra, tem que fazer mais, derrubar a parede, abre aqui, tira lá. Nós achamos que na questão empresarial, na questão que paga tributos, que traz orçamento, dá empregos para nosso município, era mais um problema, digamos assim. Concedo a parte, vereadora Ana. Obrigada, vereador André. Só para deixar esclarecer essa situação, que na verdade foi a vereadora Keila que fez essa proposta. Isso. E na época, quando a gente se reuniu, ela já não estava mais na casa como vereadora, e por isso a gente acabou fazendo esse substitutivo global para adequar o projeto à verdadeira necessidade. Obrigada. Obrigado, Ana. Exatamente aconteceu isso, em conversa até aqui no plenário, após a sessão naquela época, ela colocou sobre esse projeto para nós, e nós entendemos naquele momento que ela poderia tirar a questão do privado, e ela achou por bem retirar. Concedo a parte, Tuta. Obrigado, vereador André. Eu acho que é muito bem colocado até o que o senhor coloca, porque eu acho que cada empresa depois vê o seu tamanho, a sua necessidade, né, e depois faz com aquilo que acha que deve fazer. De repente, trabalha com mais público feminino, talvez há necessidade, né? Eu acho que o público privado talvez vai se moldando à necessidade, né? Exatamente. Pelo bom atendimento. Mas parabéns, Vossa Excelência, por ter visto essa situação e ter colocado. Eu acho que foi muito bem colocado, e parabenizo Vossa Excelência. Obrigado, vereador Tuta, e realmente foi nesse sentido que nós conversamos com a vereadora Keila naquele momento, que seria onerar mais uma vez as empresas, o comércio aqui de Brusque, numa situação que é necessária ter o fraudário, ninguém está indo contra isso, mas que eu acho que era obrigar toda loja, enfim, o comércio, a indústria, colocar um fraudário, eu acho que era demais, principalmente na área central. Agora, nas praças, onde seria uma coisa aberta para todos, realmente é necessário, acho justo, o projeto é importante, votarei a favor do projeto, mas foi um entendimento naquele momento, e a vereadora Keila, naquele momento, entendeu também, numa conversa informal, que realmente seria mais um problema, digamos assim, para os nossos empresários. Então, acho que nada mais do que isso, sabe, Simas? Só para deixar bem claro, na verdade, foi o entendimento. Agora, claro, como o vereador Tuta colocou também, se as empresas, as lojas acharem por bem colocar, até para trazer algo a mais para o seu cliente, eu acho que é legal também e importante. Quanto à questão desse artigo 3, quando o vereador Marcos colocou aqui, os órgãos públicos cumprirão a determinação da presente lei conforme possibilidades orçamentárias. Tem que ter esse artigo aqui no projeto, porque senão ele se torna inconstitucional. Porque nós não podemos votar um projeto aqui de um vereador obrigando a prefeitura, porque isso tem custos, abrir um banheiro, quebrar parede, enfim, colocar um fraudário numa praça, enfim, ou num banheiro que já existe, ele onera os cofres públicos. Então, ele tem que estar esse artigo aqui no projeto, porque senão ele vai onerar. Agora, claro que ele pode entrar no orçamento do próximo ano. Aí sim, ele não é inconstitucional. No mais é isso, vai acabar o meu tempo, Já foi pedido, vereador Celso, a prorrogação. No mais é isso, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão o substitutivo global. Em discussão, a palavra o vereador Claudemir Duarte. O substitutivo global. Senhor presidente, senhores vereadores, as discussões aqui levantadas são realmente entendidas. A princípio, a ideia da ex-vereadora Keila, que me substituiu, realmente, como mãe, está fazendo essa questão das lojas terem fraudário. Só que a gente sabe que aqui colocado
a parte pública é uma situação e a parte das empresas privadas já tem uma outra situação. Então, colocando só aqui que as empresas privadas vão estar, de certa forma, se houver a necessidade, né, eles vão estar fazendo, aí uma empresa de grandes circulações de mulheres com criança, vai se obrigar, entende, pelo bom atendimento, enfim. Agora, a parte pública também, se eu não me engano, os postos de saúde, né, as creches, sem dúvida nenhuma, né, os postos de saúde já tem, né, doutor Celso, se eu não me engano, né, já vem sendo, muitos já tem novas construções que foram feitas de uns anos para cá, já são contemplados. Então, a intenção é de reforçar um pouco mais essa situação, né? E eu acho bacana um projeto onde a gente sabe que tem muita circulação de mães com crianças e que às vezes ficam naquele espaço, né, aguardando um serviço público, aguardando uma qualquer outra situação, né? E daí, eu vendo a necessidade, né, tem que dar um jeito. Se não tiver, vai ter que, né, ir para algum lugar, porque tem que dar um jeito. Então, eu acho que, na verdade, não vai ser um local, de repente, que vai ficar lá com a porta fechada, exclusivo para aquela situação, porque a gente sabe que algum órgão público não vai ficar não vai onerar, talvez, tanto, porque vai ter que estar, de certa forma, vendo o espaço onde vai haver a necessidade, para não estar, daqui a pouco vai ter outros prefeitos também que vão entrar, né? E daí os espaços públicos que já vão sendo feitos, o DGI vai sendo feito, os projetos, já vai contemplar naquele projeto esse espaço onde que vai ter os fraudários, né? E daí, então, como já tem um banheiro deficiente, né, vai estar adequando um espaço ali onde é que não vai ser feito cada um banheiro, né? Vai ser feito um espaço e, sem dúvida nenhuma, vai ter a pessoa que vai fazer o projeto, vai ser inteligente o suficiente para poder fazer com que se resolva esse impasse, né, da melhor maneira possível. Não tenho dúvida que os profissionais que vão estar executando esses projetos vão vão fazer uma coisa que vai ter um banheiro cada um. O banheiro aqui, como tem para pessoas com mobilidade reduzida, com pessoas com deficiência, também nós tivemos como... É lógico que gera custo, né? Não temos dúvida. Nós temos problemas aqui, vários problemas que a gente tem ainda... nós estamos numa situação em que nós temos muito ainda a ser feito, né? Se nós entrarmos aqui em calçadas que não são adequadas para as pessoas de mobilidade reduzida, enfim, né? Mas aqui, voltando a essa situação das mães que vão estar com crianças, né, em muito espaço, tem uma circulação muito grande. Então, se a casa entender que, né, como eu acho isso muito importante, né, para a nossa população, inclusive para as mães, né, vai ter um ganho, na minha ideia, muito, muito boa, já que teve uma flexibilidade da própria vereadora, né, o vereador André já logo de cara já teve essa preocupação, eu me lembro, né, e já conversou e teve esse entendimento. Então, poxa, eu acho que foi importante essa conversa, né, de podendo achar uma maneira bacana do autor do projeto com o vereador que também achou uma maneira legal de poder estar fazendo o projeto ficar mais adequado à nossa cidade. Seria isso, e muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão um substitutivo global. Como ninguém mais queira discutir, em votação, o projeto de lei complementar número 16. Aprovado por unanimidade dos presentes.